tema de nossa conversa hoje é a visão holística de mundo. Eu acrescentei no subtítulo, né, o retorno para a nossa casa. E a razão dessa proposta, né, de estabelecer a visão de mundo como um retorno para casa é que, ao longo especialmente dos últimos 2 séculos, nós enveredamos por um caminho que nos afastou da nossa casa, que nem o filho pródigo saiu da casa do pai e enveredou pelo mundo, foi descendo até chegar no nível mais baixo, onde ele disputava a comida com os porcos. Também nós, seres humanos, por questões até do nosso processo evolutivo e pela predominância do intelecto sobre outras funções que nós temos, né, nós acabamos deixando um pouco de lado essa conexão com a natureza e fizemos com que o intelecto tivesse prevalência sobre as emoções, sobre a intuição e sobre as outras maneiras que nós temos de enxergar e sentir o mundo. Então, essa visão de mundo que nós vemos hoje muito presente na nossa cultura e que permeia o mundo científico especialmente, né, é uma cultura chamada cartesiana, reducionista, que prima pelo sentimento da separatividade. A ciência, para poder estudar o mundo, né, acabou desenvolvendo uma postura em que o cientista ele é isento, ele está apartado da realidade que ele está estudando, ou seja, é como se houvesse uma parede de vidro separando o cientista dos objetos da natureza, de toda a realidade e dos outros seres humanos também. Então, todo o estudo é feito de fora, como se o cientista fosse independente daquilo que ele está estudando, medindo e observando. E isso foi adequado num certo momento da nossa evolução e também da evolução da própria ciência, né? Essa ciência cartesiana, que vem de Descartes, a ciência newtoniana também, é muito nesse sentido, né? De tentar entender as propriedades da natureza estudando a natureza de fora. E a ideia é que você poderia, através de uma observação atenta, né, descobrir as leis da natureza e essas leis, essas propriedades dos objetos e da natureza seriam independentes do observador. É como se o observador não tivesse nada a ver com a natureza. Se ele se ausentasse, a natureza continuaria igual. Mais recentemente, especialmente a partir do século XX, nós tivemos uma grande guinada na própria ciência em função da experimentação científica e das novas teorias que surgiram. Einstein trouxe uma nova visão de mundo, né, com a sua relatividade, a teoria da relatividade. Mais adiante também, a visão da mecânica quântica, né, também trouxe uma realidade muito diferente daquela que se postulava originalmente na ciência antiga, clássica. E dentro da visão quantum relativística, nós vemos o universo como não mais centralizado, né? como sendo fruto de uma observação do observador para o mundo externo, né? Em que o interior e o exterior estão separados, mas o que nós vemos hoje é um universo de probabilidades. Isso que a ciência moderna, especialmente a física quântica, postula, que nós não temos mais certeza de nada. Heisenberg foi um dos grandes gurus da mecânica quântica, né? Ele criou uma lei que é a lei da incerteza, a teoria da incerteza, segundo a qual você nunca vai ter certeza ao mesmo tempo do momento que tem a ver com a velocidade de um objeto ou de uma partícula e a sua posição. Ou você conhece a posição ou conhece a velocidade. Então, existe uma incerteza intrínseca na natureza. E na medida que essa ciência quântica foi evoluindo, eles penetraram na matéria, e aí a ciência com o microscópio eletrônico avançou um pouco mais nessa capacidade de estudar a matéria no seu âmago, né? Eles perceberam que a matéria não é estática. Esse foi também um outro duro golpe na ciência clássica, né? E em toda a visão de mundo antiga da ciência tradicional, porque na ciência tradicional
o universo chamado inorgânico, né, era considerado morto. Ou seja, a matéria que não era orgânica era matéria morta. E seria uma matéria estática, ou seja, que não teria nenhum movimento, nenhuma transformação. E aí os cientistas começaram a observar a matéria e foram penetrando cada vez mais profundamente. E a primeira descoberta foi que o átomo era divisível, que eles achavam que antigamente o átomo não era divisível. A palavra átomo quer inclusive dizer aquilo que não é divisível. E eles perceberam que quanto mais eles penetravam na matéria, mais eles encontravam movimento. E movimento é uma forma de expressão da vida. Tudo que é vivo se movimenta. Então a matéria passou a ser vista não mais como uma matéria inerte, mas como uma matéria com movimento. Então nós podemos inferir que a matéria também é viva. E esse é um conceito muito interessante, né? O que via a ser vida e morte? Antes era um conceito um pouco mais fácil de entender. O que é vivo é aquilo que é orgânico, aquilo que é dotado, né, da vida, que depois morre e volta à função inorgânica. Agora nós percebemos que essa divisão entre vivo e morto passou a ser algo meio nebuloso. Então, por exemplo, você pega uma planta, né? Será que você pode dizer que o gás carbônico, né, o CO2, que está no ar, quando ele é absorvido pela planta e passa a fazer parte da estrutura da planta, ele ganha vida? Porque ele era, pela visão tradicional, apenas uma molécula morta, entre aspas, né? Então, na hora que ele é absorvido pela planta, ele é incorporado a algo que é vivo, então ele ganha vida. E da mesma maneira, na hora que através da fotossíntese a planta libera o oxigênio, o O2, será que aquele oxigênio que fazia parte do ente vivo, ele passa agora, como ele está fora da planta, a ser uma entidade morta? E fica muito estranho isso, né? Uma coisa que era morta fica viva, uma coisa que era viva fica morta. Então tudo isso aí passa a ser algo muito questionável. E também a própria definição do ser humano, o que é um ser humano vivo e o que é um ser humano morto, né? A princípio havia a crença que quando o cérebro parava de funcionar, você tinha morte, né? Quer dizer, as funções orgânicas deixavam de funcionar, mas o cérebro era considerado o mais importante, né? O funcionamento do cérebro. Quando o cérebro parava, então aquele ser passava a ser considerado morto. Isso era usado no atestado de óbito, inclusive. Mas vários estudos recentes demonstraram, e isso foi feito com um número muito grande de casos, que várias pessoas que eram dadas como clinicamente mortas reviveram. Por diversas razões, conseguiram voltar a estabelecer uma vida normal, né? Recobrar a consciência, apesar do cérebro ter estado num período determinado como cientificamente morto, entre aspas. Então, mais uma vez, todas as definições antigas estão sendo questionadas novamente. Então, o que é vivo, o que é morto, né? A Blavatsky, no século XIX, já dizia, não existe matéria morta. Quando ela falou isso foi considerado uma heresia, né? Como não? Matéria que é inorgânica é morta. E hoje está provado o contrário, né? Não existe matéria sem movimento. Então, a matéria é viva. Tudo, na realidade, no universo é vivo. Isso traz uma realidade muito diferente para o nosso conhecimento, que todo o universo está em movimento, todo o universo está em transformação e todo o universo, portanto, é vivo. Isso é algo muito belo, né? E é interessante também que a nossa concepção de quem somos nós, até do ponto de vista científico, também está crescendo. Nós não podemos mais limitar aquilo que nós somos apenas aquilo que está dentro do nosso corpo, né? Diversas funções já extrapolam o nosso corpo, né? A nossa mente, por exemplo, né, de acordo com os estudos científicos, não pode ser restrita àquilo que está no cérebro. Não dá mais para você restringir as funções mentais às funções que são detetáveis através da experimentação científica, neural e cerebral. Então, tudo isso aí está trazendo uma revolução, até na definição de o que é o ser humano. E também, fruto dessa grande transformação na ciência e na filosofia, está surgindo uma nova noção, um novo paradigma, como nós chamamos, uma nova visão de mundo
que é a chamada visão de mundo holística. E ela se contrapõe com a visão analítica, cartesiana, reducionista do mundo, né? Que não é só da ciência, é a visão do mundo. Só que, embora a ciência e vários pensadores já tenham trabalhado muito dentro dessa visão holística, a nossa cultura ainda está muito centrada, muito baseada na visão tradicional cartesiana. O que nós aprendemos na escola e mesmo nas universidades ainda está muito vinculada nessa visão tradicional separatista, em que nós estamos aqui e o mundo está lá fora. E muitas vezes a gente adota uma postura utilitarista da natureza, porque a natureza é vista como algo fora de nós. Então, como é algo fora de nós, ela pode ser controlada, ela pode ser utilizada para o nosso benefício, independente do que ela represente. E nós estamos aqui e a natureza está lá. Dentro dessa nova visão holística que está emergindo, né? E emergiu agora, especialmente no século XX, embora fosse algo muito presente na antiguidade, na visão budista, hinduísta, de várias outras tradições, essa visão científica holista começou a lançar uma série de dúvidas, né, sobre a natureza da matéria, a natureza do ser humano, e vários pensadores começaram a trazer questionamentos muito significativos para nós. E uma das coisas que a gente percebeu é que, por exemplo, o que nós percebemos, a maneira como nós vemos o mundo, é fruto do que nós somos. Isso os antigos também já falavam, mas a ciência não aceitava. A ciência está percebendo, através da própria mensuração, através de aparatos experimentais, né, que a maneira como nós percebemos a realidade é fruto do que nós somos, é fruto da nossa memória, é fruto de toda uma cultura na qual nós vivemos. Ou seja, nós projetamos no mundo uma realidade que é a função daquilo que nós somos interiormente. Ou seja, a nossa visão de mundo interfere com a maneira como nós captamos a informação do mundo, processamos e transformamos essa informação em significado. Ou seja, existe uma diferença entre o mundo sensorial, que é aquele mundo que nós captamos pelos sentidos, e aquilo que nós percebemos. O que nós percebemos possui significado, possui coerência, possui um reconhecimento à luz daquilo que nós acumulamos culturalmente e através dos vários estudos, experiências que nós tivemos ao longo da vida. Então, duas pessoas que habitam geograficamente países diferentes e que também foram educadas em culturas diferentes, possuem uma percepção da realidade, uma percepção do mundo diferente. Só que as pessoas acham que a sua maneira de ver o mundo é a única possível. E isso ocorre até entre pessoas da mesma cultura. Duas pessoas vão ao mesmo local e as duas pessoas descrevem o que aconteceu de maneira diferente. Aí uma, às vezes, até pensa que a outra está mentindo ou que a outra está distorcendo a realidade, mas, na verdade, são duas percepções que foram maculadas, que foram, vamos dizer assim, influenciadas pelo que a pessoa é, pela sua cultura, pelas suas experiências, suas expectativas, também os seus preconceitos. Tudo isso aí condiciona e modela a maneira que nós vemos o mundo. Então, por exemplo, eu lembro muito a visão antiga, né, da ciência, que postulava que a Terra era o centro do universo. Isso era inquestionado e tinha até um viés religioso, que a Igreja Católica, né, que era bastante influente, até politicamente, na Idade Média, ela trazia assim, para a política, né, os seus conceitos. Então, esse conceito de que o homem era o centro do universo, a Terra era o centro do universo, estava muito imbuído na forma de ver o mundo e na ciência também. Então, primeiro, quando Copérnico falou que a Terra não era o centro do sistema solar, que o Sol era o centro do sistema solar, isso foi confirmado depois por Galileu também, isso foi um choque, né? Tanto Copérnico como Galileu foram muito criticados. Galileu foi até excomungado. Enfim, todos esses cientistas daquela época que defendiam uma visão mais aberta
foram ou colocados de escanteio ou até mesmo condenados, né? E nós temos um exemplo extremo de Giordano Bruno. Giordano Bruno, ele foi um pouco além porque ele questionou alguns pilares da visão de mundo cristã da época. E ele propunha uma visão de mundo que nós podemos chamar hoje de holística, né? Em que nós somos parte da natureza, o universo e nós somos uma coisa só. Ele foi um precursor da visão holística de mundo. E por defender essa visão de mundo e não querer aceitar que ele estava errado, porque ele achava que ele estava trazendo algo que era fruto da sua experiência, né? Do seu coração, da sua vivência, ele não aceitou assim, aquilo que lhe era imposto, né? Ele tinha que mudar, renegar a sua visão de mundo, ele não renegou e acabou sendo queimado na fogueira. Então essa é a maneira como, assim, tanto a ciência como a religião tratava aqueles que não aceitavam a visão de mundo convencional, cartesiana, separatista. Lógico que hoje as coisas mudaram bastante, né? Especialmente com o Papa Francisco, que trouxe uma revolução também, trazendo um pensamento até ecológico e, de certa maneira, holístico, né, para a sua pregação. Mas hoje um grande número de pensadores, filósofos, cientistas já estão entendendo que a natureza e nós não são coisas separadas. A visão holística hoje é uma realidade muito aceita. E a palavra holismo vem de holos, que é uma palavra grega, que quer dizer todo. Então é uma visão totalitária, uma visão integrada da realidade, em que o todo é mais do que o somatório das partes. O todo é uma realidade. E é muito bonito isso que está surgindo agora, é uma visão que a parte não pode ser mais separada do todo. Assim como a fagulha não tem sentido separado do fogo, assim como a gota d'água não tem sentido separada do oceano. Então, é essa visão holística, né, que a parte e o todo são uma coisa só. Essa visão a gente já encontra nos Upanishads, nas escrituras antigas, né, essa percepção que a fagulha e o fogo são uma única realidade. O ser humano e o universo também são uma única realidade. E uma descoberta, um insight muito interessante que surgiu é que nós não podemos definir o ser humano se não for através dos seus relacionamentos. Ou seja, a vida humana não faz sentido se ela for extraída do seu meio. Ela nem teria existido se a natureza não existisse. É muito difícil você imaginar a vida humana, por exemplo, tendo surgido na Lua, que é um ambiente totalmente inóspito, né? Onde não existe aquela diversidade biológica, não existe uma atmosfera, não existe água, pelo menos na superfície. Enfim, nós não temos aquelas condições que são as condições para a vida na forma que nós conhecemos. Nós não podemos dizer que a Lua é morta, mas a Lua não tem as condições de vida para o tipo de civilização, o tipo de vida humana que nós temos hoje aqui na Terra. Então, essa vida que nós possuímos hoje, ela só existe em função dessa natureza na qual nós existimos. Então, nós e a natureza não estamos dissociados, não podemos ser dissociados um do outro. Um depende do outro. Isso que é a visão holística, né? Há um todo integrado que compõe a natureza e nós fazemos parte desse todo. Existe uma teoria também que surgiu agora no século XX, que é muito interessante, que fala da relação que existe entre dependência e autonomia. Quer dizer, cada ser humano e tudo que existe é ao mesmo tempo dependente e autônomo. Então, por exemplo, nós temos uma certa autonomia em relação ao nosso corpo, mas nós somos dependentes da vida à nossa volta. Nós podemos comer o que nós escolhemos, né? Temos autonomia na maneira como nós tratamos o nosso corpo, nós temos uma certa autonomia em relação ao que nós pensamos e sentimos, né? Ou seja, em relação àquilo que está, vamos dizer assim, para baixo, nós temos alguma autonomia.
Agora, nós não podemos dizer que a célula que compõe o nosso corpo tem a mesma autonomia que nós. Embora ela faça parte do nosso corpo, ela não tem uma autonomia em relação ao que ocorre no organismo como um todo. Cada órgão tem uma autonomia na função que exerce, mas ela não tem uma autonomia em relação ao corpo como um todo também. Então é como, nós podemos dizer assim, como o deus Janus da mitologia grega, que é um deus que tem duas faces, uma apontando para cada lado. E nós podemos dizer que a face que está apontando para um lado é a face que aponta para cima, onde nós somos dependentes. E a outra face de Janus está apontando para baixo, onde nós temos um certo domínio. Então nós fazemos parte de todos maiores e nós temos uma autonomia em relação aos todos menores. Então você vê, nós fazemos parte da raça humana. A raça humana faz parte do planeta Terra. O planeta Terra faz parte do Sistema Solar. O Sistema Solar faz parte da Via Láctea e assim por diante até chegar na totalidade do universo. Então são vários conjuntos que fazem parte de conjuntos maiores. E se nós olharmos para baixo também, nós temos aqui os órgãos que tem um todo, uma autonomia relativa. Depois você tem embaixo dos órgãos, tem as células, que têm uma autonomia relativa também, para poder procriar e cumprir as suas funções como célula. Embaixo das células nós temos moléculas, que têm uma autonomia relativa na sua função como molécula, mas não controla o que ocorre em outros níveis. E assim por diante. Depois nós temos os átomos, temos as partículas subatômicas e assim por diante. Então nós temos conjuntos que se enquadram dentro de conjuntos maiores e há ao mesmo tempo uma coexistência de uma autonomia para aquilo que está para baixo e uma dependência para aquilo que está para cima, ou seja, dos conjuntos maiores. Nós não conseguimos dominar o que ocorre na raça humana, o que ocorre no planeta, o que ocorre no nível do Sistema Solar. Então, há esse jogo entre autonomia e dependência, né? E de fato, a vida está totalmente interligada. A vida é descrita muitas vezes como uma grande teia de relacionamentos. E é interessante que a visão holística, ela estuda os fenômenos de maneira diferente da visão analítica. A visão analítica tenta entender as partes para saber as propriedades das partes e aí tentar extrair alguma coisa do todo, que é muito difícil. Já a visão holística, em vez de estudar as partes, estuda o relacionamento entre as partes, o relacionamento entre os objetos. Isso é muito bonito, né? O que importa não são os elementos que existem em qualquer sistema, mas sim os relacionamentos do sistema. E os relacionamentos é que ditam a natureza de cada um dos objetos. Você pode ter uma mesma célula que é utilizada num órgão de uma maneira e em outro órgão de outra maneira. Todas as células do nosso corpo provieram de uma única célula no momento da concepção. Depois foram reproduzindo e em função do tipo de funcionamento, o tipo de função do órgão que elas estão criando, elas vão ter um procedimento, né? uma maneira de atuar, uma propriedade diferente. Então a propriedade é função das relações que ela tem e da função que ela exerce. E não é uma propriedade intrínseca. Né? A gente não pode dizer que a célula humana tem uma propriedade intrínseca, porque ela é mesma, em qualquer parte do corpo, mas ela assume funções, né, propriedades em função dos relacionamentos que ela tem. E é interessante que nós, como seres humanos, também adotamos, nós temos naturezas diferentes em função dos relacionamentos que nós temos. E nós mudamos também em função desses relacionamentos. Tem aquela frase que é muito conhecida, né? Diz-me com quem andas e te direi quem és. Por quê? Porque os relacionamentos que nós temos nos influenciam e, de certa maneira, nos modelam. A nossa cultura nos modela, o tipo de educação, o tipo de família que nós temos também nos modelam. Então, nós somos muito fruto dos relacionamentos que nós temos, do ambiente em que nós vivemos. Isso tudo está gerando uma interação contínua, que está continuamente se transformando
e fazendo com que nós venhamos evoluir, crescer e mudar a nossa natureza. A nossa natureza, na visão holística, não é estática. Isso é muito claro para nós, né? Porque a visão, o que nós percebemos hoje, o que nós acreditamos hoje, a visão de mundo que nós temos hoje, não é a mesma que nós tínhamos quando éramos criança, ou quando éramos adolescentes, ou mesmo há 10 anos atrás. Nós estamos continuamente nos transformando e, com isso, fisicamente nós somos diferentes do que nós já fomos, as nossas ideias mudam, os nossos sentimentos mudam, os nossos relacionamentos também se transformam. Então, nós somos uma metamorfose ambulante, né? Como dizia o Raul Seixas, exatamente. Então, essa é a nossa realidade é o fluxo. Então, a ciência quântica hoje está falando que a realidade não é algo estático que nós podemos ver como se fosse num retrato, né? Que nós temos uma tendência a nos achar como algo permanente. Só que nós estamos sempre mudando, né? A gente pega uma foto de 10 anos atrás, já não é a mesma coisa, né? Certamente, quando a gente vai ficar bem velhinho, a nossa imagem vai ser outra. Então, nós estamos em contínua transformação. Quem que nós somos no final? Aquela criança, ou adolescente, pessoa madura, ou velho que a gente um dia vai ser? Tudo isso aí são aspectos, né, cambiantes do nosso ser. Mas nós somos um todo, um holos, né? Então, o David Bohm foi um grande pensador, que era muito ligado ao Krishnamurti, né? Ele falava do holomovimento. O que existe é o movimento. O resto são apenas aspectos do movimento. Que nem você tem um rio que está se movendo. E dentro desse rio surgem, por exemplo, um roda-moinho. O roda-moinho surge como parte do rio. Se você tira o movimento, o roda-moinho deixa de existir. Então, nós, como seres humanos, somos parte desse fluxo da vida. E sem esse fluxo, a nossa existência não faz sentido. Sem os relacionamentos que nós temos, a nossa existência também não faz sentido. Então, é muito interessante isso, né? Nós passamos a nos ver como um todo que está em contínua transformação e que é caracterizado pelos movimentos. E aí nós damos um passo além. Nós passamos a dizer, se nós queremos mudar o mundo, nós temos que nos transformar. Porque nós somos o mundo. Essa é uma das afirmativas mais constantes no Krishnamurti, essa afirmativa, nós somos o mundo. Se nós queremos mudar o mundo, a única maneira é nós nos transformarmos. Então, isso passou a ser algo fundamental, porque nós aprendemos assim diferente, né? Nós achamos que mudando os políticos, mudando o sistema econômico, a gente vai mudar a realidade. Mas não é bem assim. Se você quer mudar a realidade, você tem que mudar a maneira como você age, a maneira como você é, a maneira como você pensa. Ou seja, você tem que passar por uma mudança de paradigma. Você tem que renascer. Olha o que o Cristo falava, né? Se você quer entrar nos reinos dos céus, você tem que se tornar que nem uma criancinha. Ou seja, você tem que renascer. Você tem que deixar de ser aquilo que você era, como diz o Krishnamurti, morrer para aquilo que você era, para aquilo que você já foi, ou mesmo para aquilo que você é nesse momento, para renascer, para poder receber o novo, incorporar o novo e ser o novo. E na medida que você adquire uma nova roupagem, vamos dizer assim, um novo veículo mais puro, mais flexível, mais condizente com as necessidades da nossa realidade atual, você passa a ser um co-criador do futuro da humanidade, do futuro do mundo. E isso é a beleza da visão holística, né? Nós não somos apenas seres que estão no mundo, foram jogados no mundo por um Deus que criou e deixou abandonada a humanidade. Pelo contrário, nós somos parte da criação. Nós estamos continuamente co-criando a realidade. E na medida que nós nos transformamos, essa realidade também se transforma. E aí surge a questão da responsabilidade. Se nós temos responsabilidade, e a responsabilidade tem a ver com a capacidade de responder, não é? Isso indica que nós temos até um dever de nos adaptarmos, de termos a flexibilidade de seguir o nosso fluxo, né? Seguirmos o nosso Dharma, na visão indiana, e adotarmos novos padrões de comportamento mais condizentes com o novo mundo que nós queremos criar.
Nós, tomando o exemplo de Gandhi, né, nós devemos ser aquela transformação que nós queremos ver no mundo. Essa é uma frase famosa do Gandhi, né? Seja a transformação que você quer ver no mundo. Então, se nós queremos transformar o mundo, queremos um mundo mais fraterno, um mundo mais igualitário, um mundo mais justo, um mundo mais cooperativo, nós temos que ser tudo isso. A nossa vida tem que refletir essa postura cooperativa. E isso não é uma coisa fácil, porque o mundo é como está, porque nós somos assim. Aí, quer dizer, nós temos uma responsabilidade em tudo que está aí. A corrupção, a violência, os desmandos, toda a negatividade que a gente percebe no mundo, não está só lá fora, está aqui dentro também. Nós somos o mundo. Nós somos tudo que é de bom, mas também o que é de ruim também. Nós somos corresponsáveis, co-criadores da nossa realidade. Isso é uma coisa fantástica, né? Que nos deixa um pouco assim, até um pouco, puxa, mas será que eu aguento tamanha responsabilidade, né? O mundo depende de mim, depende da minha visão, inclusive, de mundo, né? Porque se eu continuar pensando da maneira que eu estou pensando, se eu continuar seguindo aquela visão antiga, né, separatista, que coloca a culpa nos outros, não procura transformar a realidade através da sua ação, do seu pensamento, da sua maneira de ser, se nós não mudarmos, não adotarmos uma nova postura diante da existência, o mundo também não vai mudar. O Maturana e o Varela, né, escreveram muito sobre isso, né? Nessa nova visão, nessa necessidade de nós nos reinventarmos, de nós buscarmos uma visão de mundo em que nós somos atores. Nós não somos apenas joguetes do destino. Nós somos atores desse novo mundo que nós estamos construindo. E quanto mais conscientes nós formos, mais capazes de sintonizar o que a vida está esperando de nós e agirmos em função dessa inteligência maior. Isso é muito bonito, né? Existe uma inteligência que transcende a nossa compreensão. É uma inteligência que está em tudo que existe, é uma inteligência universal. Aliás, a Blavatsky falava muito nisso, né? Que o universo é de natureza mental. Ele foi, de certa maneira, pensado. Existe aquele conceito da ideação cósmica, né? De um grande demiurgo, grande arquiteto do universo que concebeu o universo, que depois foi plasmado, foi trazido até a existência física como ele é hoje. Só que esse processo de plasmar o universo, de trazer o universo à existência, é um processo que não foi feito através de uma varinha mágica, foi feito através das chamadas hierarquias construtoras. Isso também está na Doutrina Secreta, em vários livros espirituais, existe a referência a essas hierarquias construtoras, que são todo aquele conjunto de seres nos quais nós estamos incluídos como raça humana, que são co-criadores da realidade, co-criadores da vida, do universo, de tudo que existe na natureza. Então, isso é muito bonito. Nós estamos numa grande rede, né, numa grande teia da vida, e nós fazemos parte, então, desse universo interconectado, e nós temos uma função a desempenhar nele. Nós temos uma função de criação do mundo que nós queremos. Se nós sonhamos com um mundo melhor, nós temos que ser esse mundo melhor. Nós não podemos aceitar que o mundo continue como está. E ele vai continuar como está enquanto nós continuarmos pensando e agindo de acordo com o velho paradigma, de acordo com a velha visão de mundo que nós fomos educados e que nós aprendemos a aceitar como verdadeira. Nós temos que criar uma revolução. Só que não é uma revolução para fora, é uma revolução para dentro. É a revolução interior que o Krishnamurti tanto fala. E isso é algo fundamental, nós revolucionarmos a maneira como nós vivemos. Eu vou citar um trecho que o Einstein escreveu, que eu acho muito bonito. Ele dizia o seguinte: o ser humano experimenta a si próprio seus pensamentos e sentimentos como algo separado do resto do universo, aquele sentimento de separatividade que eu mencionava. E isso é uma espécie de ilusão, que nem uma ilusão de ótica da sua consciência. Essa ilusão é uma espécie de prisão, restringindo o ser humano a seus desejos pessoais
e ao afeto por algumas pessoas que fazem parte do seu círculo mais próximo. Olha só que interessante, né? Nós estamos aprisionados em função da nossa visão de mundo, da nossa maneira de ser. Essa visão separatista, essa visão que apenas considera a si próprio e a um círculo pequeno de familiares e amigos, é altamente restritiva, é uma prisão. E ele continua. Nossa tarefa deve ser libertar-nos dessa prisão, ampliando nosso círculo de compaixão, de modo a abraçar todas as criaturas vivas e toda a natureza. Então essa, segundo Einstein, é uma missão, nos libertarmos dessa prisão. Quem que gosta de viver numa prisão? Eu acho que ninguém, em sã consciência, vai dizer que gosta de viver numa prisão. Mas nós somos prisioneiros dos nossos preconceitos, da nossa visão de mundo. E nós precisamos, então, nos libertar, ampliar o nosso círculo de relacionamentos, ampliar o nosso círculo de compaixão, como diz o Einstein, né? E aí, isso foi colocado, esses detetores foram colocados em diversas partes do planeta durante um tempo bastante extenso, durante muitos anos. E eles perceberam que, em certos momentos, haviam variações muito sensíveis, muito perceptíveis no que era detetado a partir desses geradores. Ou seja, a geração tinha padrões que não eram mais aleatórios em determinados momentos. E quanto mais impactantes eram os eventos mundiais, mais fortes eram as transformações no padrão, que deixava de ser aleatório para ser um padrão detetável como sendo diferente do aleatório pelos instrumentos de detecção. Então, por exemplo, eles detetaram alguns momentos que deixaram marcas, vamos dizer assim, na psique coletiva, porque essa psique coletiva afetou a geração randômica desses e afetou, portanto, o que foi captado. Um deles foi quando houve a morte da princesa Diana. Ela gerou uma comoção, né, mundial. E isso aí foi detetado naquele momento. Outro momento foi o ataque às Torres Gêmeas, né, que foi transmitido pela televisão para o mundo todo, gerou uma grande perturbação e que foi muito detetável. Mas o mais interessante é que a detecção da perturbação ocorreu 4 horas antes do evento em si. 4 horas antes dos 2 aviões chocarem contra as 2 torres gêmeas, os detetores já estavam emitindo sinais que detetavam uma mudança brusca no comportamento do gerador. Ou seja, houve uma antecipação de um evento, de uma catástrofe, de um problema mundial. O mesmo ocorreu quando teve aquele grande tsunami que varreu o Japão e afetou vários países, né? Aquele grande tsunami também gerou uma grande alteração no padrão dos geradores que eram captados. Então você vê que há um sentimento, vamos dizer assim, uma psique que é compartilhada por todos os seres humanos. O Rupert Sheldrake, que é um biólogo muito conhecido, né, escreveu vários livros, inclusive é membro da Sociedade Teosófica. O livro mais conhecido dele é Uma Nova Ciência da Vida, A New Science of Life. E ele fez várias experiências nesse sentido, né, de detecção de padrões, né? E ele falava no campo morfogenético. Ele, a partir dos seus estudos, ele criou esse conceito do campo morfogenético. Seres da mesma espécie compartilham de um campo. Esse campo é um termo mais novo, né, para aquilo que é compartilhado por todos os seres da mesma espécie, inclusive os seres humanos. Então, tanto as emoções como os aprendizados são compartilhados por seres da mesma espécie. E eu confirmei isso, por exemplo, logo que começou o surf, eu era garoto. E as pranchas eram de madeira, eram bem mais rudimentares do que as pranchas de hoje.
Mas para todos nós, era muito difícil surfar. Eu tentei surfar e não consegui, depois desisti. Eu era bom de mar, era bom de jacaré, mas para mim surfar foi uma coisa muito difícil. E eu vejo a garotada hoje, pega a prancha e sai surfando, não tem dificuldade nenhuma, porque o aprendizado de surfar já é um aprendizado compartilhado pela raça humana. Andar de bicicleta. As primeiras pessoas que andaram de bicicleta não tiveram uma vida muito fácil. Hoje as crianças pegam a bicicleta e já saem andando, porque já é um conhecimento compartilhado pela nossa espécie. O Sheldrake ele fez um experimento muito interessante. Ele exibiu, primeiro ele criou um borrão, mas esse borrão na realidade tinha uma imagem por trás. Só que o borrão distorcia bastante a imagem, então era muito difícil você ver a imagem que estava por trás do borrão. Então ele fez uma experiência muito interessante. Ele primeiro colocou esse borrão e levou para várias partes do planeta e pediu para pessoas de diferentes culturas tentarem ver o que estava naquele borrão. A grande maioria das pessoas não conseguiu ver nada, só viu o borrão mesmo. Não detectou que estava a imagem por trás do borrão. E aí foi um percentual mínimo de pessoas que conseguiram identificar a imagem. Aí ele fez uma experiência muito interessante. Ele foi numa emissora de TV que não era nacional na Inglaterra, uma emissora de TV de uma cidade pequena, e expôs a imagem que estava por trás do borrão. Num programa de televisão comum, uma audiência limitada, ele expôs a imagem. Ó. Ele falou, está aqui o borrão, está aqui a imagem que está por trás do borrão. Então, pouquíssima gente teve acesso, né? Poucos telespectadores conseguiram ver qual era a imagem por trás do borrão. E aí ele pegou aquela mesma imagem, o mesmo borrão, e levou para o mundo todo e pediu a outras pessoas para tentar identificar o que estava por trás do borrão. E aí o número de pessoas que conseguiu identificar a imagem aumentou muito. Vamos dizer, percentualmente, seria impossível, assim, pela lei da probabilidade, você ter um aumento tão grande de pessoas que identificaram um borrão em relação à primeira experiência, que foi antes dessa disseminação, né, no universo pequeno do que estava por trás da imagem. Então, de alguma forma, aquelas poucas pessoas que detetaram e viram a imagem, transmitiram para as outras que estavam no mundo todo, que não tinham nenhuma conexão, nem hereditária, nem as conheciam, outras culturas, outras línguas. Elas captaram de alguma maneira essa informação e um número significativo de pessoas conseguiu detectar a imagem por trás do borrão. Então, isso é uma prova da existência desse campo morfogenético. Muitas outras experiências foram feitas, a experiência do centésimo macaco, que eu já mencionei em outras ocasiões, demonstra que existe uma conexão psíquica, né? Um campo, né, que conecta todos os seres humanos. Isso é apenas um indicativo, né, de que todos nós estamos, de fato, conectados. Um outro experimento interessante está no campo da experimentação da física quântica, né? Eles pegaram partículas subatômicas, né, e começaram a estudá-las. E, às vezes, certas partículas são criadas juntos, ou seja, elas surgem com propriedades idênticas, são partículas idênticas. E eles pegaram partículas que eram idênticas e que se afastaram, né? Elas foram geradas dentro do mesmo ambiente, com a mesma natureza, e se afastaram ao longo do tempo. E eles começaram a monitorar essas duas partículas, como é que elas se comportavam. E aí, quando uma dessas partículas era submetida por algum estímulo que gerava alguma reação nela, ela respondia, mas a partícula que estava do outro lado, longe dela, também respondia da mesma maneira. Quer dizer, isso é muito interessante, né? E eles calcularam que, pela lei da física, mesmo a física relativística, né, não seria possível haver uma transmissão no tempo e espaço da informação. Porque, de acordo com o próprio Einstein, a maior velocidade que uma partícula pode trafegar é a velocidade da luz. E só chega à velocidade da luz uma partícula sem massa, que é, por exemplo, o fóton, que é a partícula luminosa que não tem massa. Então, o fóton pode trafegar na velocidade da luz. Então, você imagina duas partículas que estavam afastadas,
elas estavam tão afastadas que não seria possível haver uma comunicação com uma velocidade inferior à velocidade da luz para transmitir informação de que essa mudou para a outra. E a outra mudava de maneira quase instantânea. Quer dizer, até onde era possível medir, era instantânea. Uma mudava, a outra mudava também. O spin, como é chamado. O spin de uma mudava, o spin da outra mudava também. Então, qual é a consequência disso? Isso aí é narrado pelo Amit Goswami, que é um grande físico, né, da física quântica. A conclusão que a gente chega é que existe um domínio transcendente, que está além do espaço e do tempo. Olha que coisa fantástica essa conclusão. Existe um domínio que transcende esse domínio do contínuo espaço-tempo, como Einstein colocava, né? Que o Einstein colocou que espaço e tempo fazem parte de uma mesma realidade, que já é uma inovação, né? Que antes espaço e tempo eram vistos como separados. Mas essas experiências mostraram que existe alguma coisa que acontece que não obedece às leis nem da física quanto-relativística, ou seja, elas atuam numa outra dimensão que não é a dimensão quadridimensional do espaço-tempo. Existe uma dimensão transcendente. Então você vê como é que a vida é complexa, né? Como é que a vida é surpreendente, como é que ela é não linear, como ela é intuitiva. Isso é uma coisa maravilhosa que está emergindo nessa nova visão de mundo holística, né? Nós somos tudo isso, né? Nós somos algo que transcende qualquer explicação. Nós estamos além do espaço e do tempo, né? Então, se você percebe que a própria ciência já percebeu que existe domínio do transcendente, então nós não estamos mais limitados. Nós podemos ir além até da velocidade da luz. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Não existe nada que nos limite. Quem que nos limita? Nós mesmos. É nosso intelecto, nossa visão limitada é que nos limita e nos coloca dentro desse corpo aqui. Nós somos transcendentes, nós estamos além. Isso aqui é só um aspecto do nosso ser. Esse corpo aqui, as nossas emoções, a nossa mente, são um aspecto de algo que transcende muito qualquer concepção que nós possamos ter. Porque qualquer concepção ainda é limitada, pertence ao domínio da mente, do intelecto, que trabalha na dualidade, no eu, você, no certo ou errado, na luz versus trevas. Tudo isso aí está no campo da dualidade. Se nós formos além desse campo limitado do eu, nós transcendemos esse eu e percebemos que nós somos o universo, então nós já estamos além de qualquer limitação. Então, como dizia Einstein, nós podemos transcender essa limitação. Nós não só podemos, como devemos transcender. Essa é a nossa missão, nos libertar de todos os grilhões, de tudo aquilo que nos acorrenta a esse mundo pequeno.